Fica à vontade, ou olha para mim, ou olha para o celular, que é a câmera do celular. Fica à vontade. Bacana, né? Um dia, né? Hoje o programa, isso me tocou lá em casa, me emocionou. Não, mas eu acho que tudo é na hora certa. Essa é a nossa abertura, já vamos começar. Uma boa, uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo essa casa que nos abre a porta, que nos acolhe, onde a gente transmite todos os domingos às 18 horas o Evangelho no Ar. Iniciando então mais um programa, o Evangelho no Ar. Nosso tema hoje, especialíssimo, vamos falar sobre autismo. E a convidada de hoje é a nossa irmã, nossa companheira Cláudia Moraes. Boa noite. Boa noite, Totti. Boa noite a todos os ouvintes da rádio e do programa Evangelho no Ar. A gente agradece muito a sua colaboração. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Então, convidamos a todos, né? O livro Fonte Viva, o Evangelho segundo o Espiritismo, copinho d'água preparado e a família reunida. Vamos fazer o nosso culto, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer as nossas vibrações pela família, pelo planeta, por todos nós. E eu peço à nossa convidada, a nossa irmã Cláudia, ler pra gente a página do livro Fonte Viva e fazer um comentário, por favor. Nunca desfalecer, página 143. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual crosta terrestre, serás sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos espinhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras da marcha. Recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que assim seja.
O que eu tiro assim dessa lição de Emmanuel é que essa nossa passagem é transitória. Já estivemos aqui tantas vezes e outras iremos estar, e que as posições que ocupamos nessas vezes não são nada, né? É só uma roupa que a gente veste durante determinado tempo e que a gente não pode se prender a isso. A gente tem que continuar evoluindo sempre, contando com os mentores espirituais, com a luz de Jesus e caminhando sempre e trabalhando, porque o trabalho é essencial na nossa iluminação, no nosso progresso. E quando a gente trabalha e pensa que esse trabalho deve se reverter em favor do próximo, mais bênçãos nós ganhamos, porque cada vez que nós doamos, os mais beneficiados somos nós mesmos. Então, eu acho que foi isso que a nossa passagem nos disse. Nunca desfalecer, né? Vai vir, como coloca, vai vir as tribulações, vai vir tudo, mas siga em frente, fazendo bem. Sim, é isso aí. Sempre trabalhando em prol do bem. No Evangelho, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós estamos no item 24, a infelicidade real. Várias vezes, né, eu fui pensando, se eu for conversar com uma pessoa que não é espírita e comentar esse trecho aqui, vai falar, esse cara é maluco, porque chama atenção esse trecho. Então vamos a ele, que eu vou fazer essa colocação que eu sempre faço. Vamos lá. Todos falam da infelicidade. Todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isso é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente, mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa que na coisa em si. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é em verdade mais infeliz que aquele que a princípio causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma infelicidade do que uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar, olha que interessante, para julgar uma coisa é preciso ver-lhe a consequência. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, ou seja, ver lá na frente. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama de infelicidade, segundo sua curta, ou seja, a nossa curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Ela diz, essa é uma rainha, né, que é Delfine de Girardin, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. Olha só, a gente falasse isso com um mortal qualquer, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que confundem o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com os mais ardentes desejos. Esperai, vós que chorais, e tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana Deus, não se evita o destino, e as provas mais implacáveis, credoras que a matilha instiga pela miséria, espreitam vosso ilusório repouso, para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade, a que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo, pois, esclareça-vos e recoloque sob sua justa luz a verdade e o erro,
tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem as guerras de combate em arriscados a paz, que não lhe pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens e suas roupas, desde que saia vitorioso e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto carnal, desde que sua alma entre radiante no reino celeste? Ou seja, a gente fala da infelicidade, né? A gente pensa que para nós, se a gente não tiver essa consciência da vida futura, a gente vê a infelicidade, como ele coloca, né, no fogão sem comida, no filho que na tenridade parte, na traição, né? Mas quando a gente vê na vida futura, vê um infinito de oportunidades que a gente tem, a gente hoje pode estar em felicidade, mas aquilo é o melhor para nós, e essa doutrina nos conforta, nos faz saber que nós estamos colhendo o que plantamos, né? E ele fala que hoje pode parecer, né, ruim, mas amanhã transporta-se então para além dessa vida, e ele fala revelar a infelicidade de outra forma. Quem imagina, os simples mortais, né, nós aí, que a infelicidade é a alegria, é o prazer, tudo que a gente corre atrás. Tudo que a gente corre atrás, que é o prazer, a fortuna, e às vezes a gente não sabe. Não é, né? E Jesus deixou bem claro, né, Cláudia? Buscai primeiro as coisas de Deus e tudo mais vai lhe ser dado por acréscimo. A gente inverte, busca as coisas mundanas, do prazer, as coisas materiais, e esquece as coisas sagradas. Eu faço um paralelo do que você está falando aí com coisas que eu vejo no dia a dia desse mundo autista, né, em que eu vivo. Muitas mãezinhas se sentem felizes por os filhos terem essa deficiência, e muitas falam até que odeiam o autismo, e às vezes elas se revoltam contra nós que não vemos dessa forma, né? E assim, eu na minha trajetória eu tenho tido tantas bênçãos através do autismo, e a bênção maior é o meu filho, e que eu agradeço ao autismo todos os dias pela minha modificação como pessoa, pela modificação dele, por essa oportunidade que nós estamos tendo para reparar, né, nossas faltas, e, como você disse lá na frente, né, a gente alcançar coisas melhores. Então, eu, de uma forma ou de outra, ofereço aqui essa passagem para essas mães, pedindo ao plano consolo para elas, porque é o que elas mais precisam. Então vamos fazer nossas vibrações. A gente vai fazer então, lembrar dessas mães, dessas pessoas que ainda não têm esse entendimento. É hora da gente então elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Pedir que nos abençoe, pedir que abençoe o nosso planeta, os governantes. Vamos mentalizar nosso lar, cada um mentalize sua casa, cada canto, cada cômodo da casa. Vamos pedir a Jesus, aos anjos da guarda, aos amigos espirituais que adentrem nosso lar, que ilumine nosso lar com bons fluidos, com boas energias, com muita luz, com muita paz. Cada canto e cada cômodo de nossa casa. Vamos mentalizar cada cômodo. Vamos mentalizar os familiares, vamos pedir a cada um dos nossos familiares que Jesus os envolva, os abençoe. Vamos mentalizar os vizinhos, pedir ao Pai que abençoe nossos vizinhos, seus lares, seus familiares. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos cárceres, nos hospitais, nos leitos, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Aos irmãos que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, nas cavernas, nos abismos, irmãos que já perderam até a forma humana, que gritam, que choram, que perderam a esperança.
Vamos pedir, como a nossa irmã frisou, aos autistas, que tenham força, coragem, entendimento e a proteção do Pai sempre, porque tem certeza que as tem. E as mãezinhas, que possam abrir a mente, ter o entendimento que necessita e abraçar o seu filho autista, amar seu filho autista e agradecer a Deus que tem um filho autista. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, abençoe o nosso trabalho, abençoe essa oportunidade, nosso muito obrigado, que assim seja. Fábio Roberto Barcelos, um abraço. Carolina Espínola Alves, Eliseu Maria Lucas, Egria Kelly, Márcia Prado, Ana Paula Ferrari, parabéns Cláudia, Maíce Breves, Bia Montella, Ricardo Cunha, nosso amigo Ricardo, Marcelo Silva, está sumido Marcelo, Sônia Conte, um abraço a todos vocês, nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência, nosso muito obrigado. O tema hoje, autismo, conosco aqui a Cláudia Moraes, especialista e espírita, que vai falar, vai dar o enfoque para a gente e vai colocar na visão também. Mande sua pergunta, tire sua dúvida, que é um tema que não é muito falado, não é muito, né, mas todos nós temos que estar atentos. Cláudia, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Então vamos lá. O que é o autismo? Fique à vontade, faça a sua introdução, por favor. O autismo é um transtorno no desenvolvimento. Ele aparece até os 3 anos de idade e a criança, ela tem déficit na comunicação e na interação social, e ela tem comportamentos restritivos e repetitivos. As causas supostas do autismo, na sua maior parte, são genéticas, ainda não se descobriu. Então, acredita que sejam genéticas e uma influência de fatores ambientais, como poluição, como medicação que as mães podem ter ingerido, algumas por alcoolismo ou drogas. Também essa parte ambiental, ela mexe muito com os autistas. A alimentação que a gente come hoje, que não é sadia, né, os agrotóxicos, então uma parte se atribui a isso também. Ou seja, tem um fator, a gente vai entrar depois no fator mais espiritual, mas tem muitas coisas que pode ser orgânico, assim, de alimentação, sim, temperatura, o clima, interessante. Também, né? A maior parte são causas genéticas, então vai se passando, né? Mas com essa degradação do nosso planeta também, está influenciando muito no aumento de casos. Você falou que até aos 3 anos ele se manifesta. Sim. Então, até 3 anos a gente não tem como saber? Tem. Ou exige? Nos Estados Unidos, eles fazem diagnóstico já com 6 meses da criança. 6 meses. Aqui no Brasil, a gente está em torno de 2, 3 anos de idade. Tem como saber, sim. Só que acho que se dá esse tempo de 2, 3 anos, porque é a hora que a criança está começando a interagir com o outro, né? Então os pais, as professoras, as pessoas que estão perto, elas acabam percebendo mais. Mas você não pode falar assim, era uma criança normal até os 10 anos de idade e aí apresentou autismo. Aí não existe. Então ela já começa, e os primeiros a observar talvez sejam os professores? Sim, alguns pais também, né? Às vezes os familiares percebem, a mãe e o pai não percebem. Muitas mães, como você já colocou aí, não aceitam, até escondem, tentam não ver, aqueles olhos de ver, como Jesus falava, né? Tem olhos de ver, mas não veem. Isso acaba piorando, ou seja, tem que vou buscar tratamento, né? Aceitar isso, compreender isso e buscar, não esconder.
Olha, eu acho que sim. É difícil para todos nós, né? Quando nós pensamos em ter um filho, a gente não pensa, eu vou ter um filho com alguma deficiência, seja ela o autismo ou outra. A gente espera que eles tenham uma vida comum, cresçam, casem, estudem. E às vezes vem essa prova para nós e é difícil mesmo. Mas quanto mais negarmos e fugirmos, as coisas vão se acumulando e piorando. Eu, pela minha experiência, vejo que os autistas que mais têm melhora são aqueles que os pais aceitam mais. Inclusive até nos casos mais severos, porque o autismo, como um espectro, ele vai desde o grau mais leve, que é quase imperceptível, até os graus mais severos. E mesmo nesses severos, quando há essa aceitação dos pais e essa luta pela melhora deles, eles respondem muito mais. E hoje já tem, nossa companheira tem uma rádio, tem programas, tem livros. Sim. Hoje já tem muito mais um campo, um leque aberto para tratar, para cuidar, para ajudar nessa caminhada. Sim. Né? Mas os papéis dos pais é importantíssimo, esse abraçar e vamos caminhar daqui para frente. É fundamental, é fundamental. E a gente tem casos de autistas aí que tiveram uma vida, Deus me perdoe que eu vou falar normal, entre aspas, assim, né? Mas que tiveram uma vida e tiveram, né, grandes autistas. Sim. Né? Como eu te falei, vai dos graus mais leves aos mais severos. E a gente tem aí grandes nomes até, né? E como Einstein, que se supõe que tenha sido autista, se especula também sobre Bill Gates, sobre o jogador Messi. Então eles estão espalhados por todos os lados. Mas esse conceito também que muitas pessoas têm de que autistas são gênios, isso não é verdade. Apenas uma pequena parte dos autistas tem essa chamada genialidade. A maior parte, elas têm o autismo, além do autismo severo, pode vir com muitas comorbidades, como a própria deficiência intelectual, como a epilepsia, distúrbio do sono. Então pode ser realmente um pouco mais grave. Tá? Então a gente tem que entender isso, que todos eles têm direito e têm condições de melhorarem se tiverem um tratamento adequado, dentro de qual grau que seja, né, eles podem melhorar. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Como o pai, a mãe, os pais devem educar, como escola especializada, ou como que é hoje a educação trata o autismo? Olha, a grande sacada em relação a mim, tá? Não posso falar que isso vai caber para todo mundo. Mas a primeira vez que me falaram como educar um autista foi o seu Isidoro, dentro do Centro Caminho da Luz. Ele virou para mim e falou assim: eduque como você vai educar o seu outro filho, porque eu tenho 2 meninos. Se precisar de uma palmadinha, eu sei que você vai dar amorosamente, mas eduque. Os 2 têm que ser educados da mesma forma. Tratamento igual. Então, eu acredito nisso. A gente não pode dar essa desculpa de que ele fez isso porque ele é autista ou ele não se comportou porque ele é autista. A gente sabe que isso acontece, mas é o nosso dever de mãe, de pai, educar. Então, se eu não aceito isso do meu filho, que a gente chama típico, a gente também não deve aceitar deles. Eles compreendem, sim. Então, toda criança precisa de limite, não só os autistas. Eles têm uma compreensão do mundo aqui fora, diz que escutam, sim, normal, tem todo sim, a parte física, quando não acontecem essas comorbidades que eu te falei, elas são
normais, inteligência preservada. A gente não pode falar normal porque eles têm assim déficits sensoriais que às vezes atrapalham muito. Por exemplo, luzes atrapalham, som muito alto, textura de roupa, textura de alimentos. Então, eu acredito que a gente não possa colocar isso como normal, né? Essas coisas atrapalham. Mas isso não pode determinar quem é a pessoa e quem ela pode vir a ser também, né? Se a gente não investir nessa educação para eles e nessa convivência com a sociedade, quando eles forem adultos, eles vão acabar naquele quartinho do canto da casa, né, isolados, ou só vendo televisão, ou se enchendo de medicação, porque eles não vão estar propensos a conviver em sociedade. E isso a gente não pode deixar, a gente deve investir desde cedo em inserir essas pessoas. E a educação escolar, ela depende também. Há os mais leves que vão conseguir se dar bem num processo inclusivo, numa escola regular. Há aqueles que são mais severos, que vão demandar uma escola especializada, uma educação especializada. E há também os casos que são muito clínicos, que precisam ser cuidados clinicamente primeiro, para depois conseguir estar inserido num ambiente escolar. Então, falar em autismo é você pensar em 1000 possibilidades e você não ter nada como definido. Cada um é cada um e ele deve ser visto de uma forma única, pensar um plano de ensino único para ele, um plano de ensino de tratamento, um plano de tratamento terapêutico, porque cada um demanda coisas diferentes. Cada um ser especial, um ser diferente. Sim, né? Sim. Mesmo no mesmo grau, se você colocar aqui na sua frente 2 autistas de grau severo, eles vão ter demandas bem diferentes. Então, a gente não pode generalizar nunca em autismo. Hoje a sociedade, hoje existe movimentos, encontros, a sociedade já está mais aberta para aceitar, para entender, para abraçar as coisas. Esse é um dos caminhos também, inserir quanto mais cedo possível na sociedade, né? Isso faz bem, acho que até para... Sim, hoje a gente tem muitos movimentos também de pais. Muitos dos nomes que você citou aí são pais e mães de autistas que estão à frente de associações como a AFAG em Goiás, que é a Ana Paula Ferrari, que falou aí, o Prodeteia no Mato Grosso do Sul, com a Carolina, Eliseu Acácio, eu não sei se ele está em alguma associação agora, mas é militante também. Então, os pais também, eles partem para buscar essa luta de direitos, para inserir essas pessoas na sociedade, e isso é muito importante. É muito importante que o pai e a mãe não se sintam sozinhos, que eles saibam que ali tem a Cláudia, que já passou por tantas coisas, porque está com filho com 30 anos, tem a Liê com o Gabi, tem a outra no Mato Grosso, tem o outro no Recife, e a gente acaba, por essa facilidade da internet também, se unindo. Trocam experiências. Isso é muito importante. É novo, assim, agora que estão descobrindo, estão trabalhando, porque a internet, com a rede social, isso facilita isso, Sim, né? muito. Então é muito novo, assim... Olha, o Brasil está muito defasado no tratamento do autismo. Nós temos 70 anos, mais ou menos, de déficit. E com a chegada da internet, a informação ela ficou muito mais rápida. E isso ajudou demais. E também nessa luta por direitos, porque às vezes um pai sofre um problema de preconceito aqui, ou uma escola que não aceitou, aquilo cai na rede, toma uma proporção e uma força que as coisas acabam sendo debeladas por causa disso.
Então esses problemas não ficam daquele pai sozinho. Os outros pais abraçam também e correm atrás para que aquela criança tenha um rumo. Isso é importantíssimo. Essa união, essa solidariedade, ela precisa vir mesmo. E é o nosso caminho como ser humano, né? A gente não pensar apenas na gente, pensar no próximo. Um abraço aqui para Ana Carla Neri. Ana Carla também tem filhos. Ângela Braga, Rochelle Adriane, Rosângela Alves, Inês Cristina, Marcílio Dias. Um abraço a todos, obrigado. Vamos entrar na parte do plano espiritual. Obrigado, Francisco. Ana Carla Rocha. Então, as Ana Carlas também são mães. A Rochelle também é mãe e é autista. Eu não esqueci outros nomes que ele falou, a Inês Cristina, todas pessoas ligadas, Rosângela Alves é uma querida amiga, todas pessoas ligadas à causa, para você ver como que essa união realmente acontece. E cada uma de um canto, de Natal, de Goiânia, de Campo Grande, né? Campinas, e aí vamos. Isso é muito bonito, muito obrigada a todas vocês. Entrando pelo lado, parte espiritual, nós somos espíritas, somos reencarnacionistas, a gente tem a certeza que todo efeito tem uma causa, tudo tem um porquê. Então, por quê? É claro que a gente, mais uma vez, é isso, não é isso, a gente não tem como detectar, né? Mas as causas que vêm trazer essas crianças autistas para a gente, o que você pode nos colocar? Olha, eu acredito em causas diversas, até por essa especificidade de cada um. Então a gente não pode afirmar 100% deles acontece por causa disso, né? No Livro dos Espíritos, uma das passagens fala que nós estamos aqui em expiação ou em missão. Então eu acredito que uma grande parte das pessoas com autismo está assim em expiação, mas nós também temos as que estão em missão e a gente não pode se esquecer delas, até porque os pais acabam vendo isso apenas como uma dor e nem sempre é assim. Uma coisa muito delicada de se falar, né? É uma coisa muito delicada realmente de se falar. A Sueli Caldas Schubert, o Hermínio de Miranda, o Divaldo Franco, o próprio Chico Xavier, eles falam muito nessa expiação, na reencarnação para expiar faltas pretéritas. Mas isso não só da pessoa com autismo, de todos nós. Todos nós que estamos encarnados temos as nossas faltas. Para eles, eu acho que vem de uma maneira mais forte, porque muitos dos autistas se negam a vir nesta forma. Porque é uma reencarnação dura, não é fácil, né? E muitos deles também reencarnam e não tem esse apoio que nós temos ao conversar. Muitos deles não falam, eles não entendem muito bem a nossa linguagem social, eles não entendem por que certas coisas acontecem, então a vida deles fica muito mais isolada. Então eu acho que é uma prova muito dura, tanto para os autistas quanto para os pais. Mas de maneira nenhuma isso pode nos deixar amargurar, porque é o amor que nos salva. Naquela passagem de Paulo não fala que é o amor que cobre a multidão de pecados? Então eu acho que é por aí que a gente tem que ver. E o próprio Chico Xavier, no livro A Sombra do Abacateiro, ele fala que o autista precisa ser envolvido no amor. O Divaldo sempre nos fala, são faltas pretéritas, sim, e qual a solução que nós temos? Amar.
Amar, amar, amar. Esse é o caminho verdadeiro, mesmo que as provas sejam duras. E quando a gente tem o entendimento da doutrina, que não existe acaso, ou seja, nós pedimos, nós imploramos essa criança. Sim. De joelho ali, ralado no chão, implorando a Deus, pedimos, né? Porque muitas das vezes, também não é todos os casos, nós pais fomos o causador. Sim. Né? Sim. Então uma oportunidade, a minha leitura, hoje pode, aquela leitura que eu fiz do Evangelho hoje, que pode falar isso, pode parecer que é uma dor, que é um sofrimento. Quando sair desse corpo e deu muito amor, deu muita educação, muito carinho, não tem bênção no mundo. Cumpriu sua missão, né, Cláudia? Algumas mães, como eu te falei, elas às vezes até assim me ironizam e falam assim, essas pessoas que falam que têm orgulho do filho autista, ou essas pessoas que falam que são felizes, porque eu estou sempre batendo nessa tecla de que a gente veio aqui para ser feliz. Claro. Só que a gente tem que achar os caminhos para ser feliz, né? E aí elas falam isso, isso não existe, é porque o filho dela não é tão severo assim, né? Mas não é, gente. Eu acabo não achando o caso do meu filho tão severo assim. Mas eu já escutei de uma médica que ele era o caso mais severo dela. Não pelo autismo em si, mas pelo excesso de comorbidades associadas. Mas se eu enxergar apenas com a deficiência, eu não enxergar o meu filho que está ali, a pessoa que eu vim para amparar e guiar, para chegar nesse termo que você falou aí, de que, cumpri a minha missão, eu vou estar falhando, não posso falhar. A gente tem poucas oportunidades agora aqui. E a gente precisa aproveitar. E quando você tem qualquer filho, você já se sente especial como mãe. Quando você tem um filho autista, você vê o quanto a sua vida é imprescindível. Você precisa viver porque aquela pessoa está vivendo através de você também. Eu não sei se você já leu um livro do Divaldo que chama Nos Bastidores da Obsessão, acho que é isso. Ou Loucura e Obsessão é um desses. E que tem um caso de um rapaz com autismo e que ele é tratado, mas ele desencarna. E 2 dias depois a mãezinha, que já era muito idosa, desencarna. E em espírito ela falou que ela esperou até aquele momento pedindo ao pai que ela pudesse levá-lo, né? Que ela pudesse estar com ele também. Então eu acho que é essa a nossa missão, a gente nos entender como espíritos eternos, entender que essa passagem aqui, ela dura pouco frente à eternidade e que a outra pessoa depende da gente, né? E como você diz, podemos ser nós os causadores da queda. Então eu preciso levantar essa pessoa. E eu acho que nada melhor que pai e mãe para exercer esse papel. O Álvaro Benevides, um abraço. Isabel Cristina, um abraço. E mesmo se nós não formos os causadores, mas quando a gente tem um entendimento da missão e que nos foi confiada, né? E quando inverte a situação, você está ajudando, está sendo útil, é gratificante. Nossa, é maravilhoso. Eu tenho o Gabriel, né, que é meu filho biológico. Eu tenho o Gabi, que é meu filho emprestado também, que nós dividimos, né, que eu e a Elie somos amigas por causa do autismo e nós nos apoiamos muito. E eu sou professora também e eu considero cada autista um pouquinho meu também. Então, quando vejo esses meus amigos que estão aqui ou outros que falam das vitórias dos filhos ou que choram o problema dos filhos,
é como se fosse meu também. Cada criança que eu ajudo fazendo um material pedagógico, que também é o meu trabalho, eu me sinto altamente recompensada e agradeço a Deus por poder estar ajudando. É importante demais a gente ver o bem no próximo. Tudo depende da visão, do coração, Sim. do desprendimento, do amor que a gente tem, né? Sim. Porque tem pessoas que o sol nasce bonito, vai achar defeito, vai estar sempre vendo, como Jesus falava, se os seus olhos forem bons, sua vida será luz. Se os olhos forem bons, a visão que você tem, entender que é uma oportunidade raríssima e que você pode ajudar, que você pode colaborar, que você pode... o corpo não é nada. E às vezes as pessoas pensam que a ajuda é algo grande. Se eu tivesse dinheiro eu ia fazer uma escola só para autista. Se eu tivesse isso eu ia melhorar a vida dos autistas. A gente não precisa ter nada. Se você der um sorriso, um bom dia, um abraço, se você chegar numa mãe e falar assim, olha, eu entendo você, eu sou solidária à sua dor, isso já é um bem tão grande para a pessoa, de você enxergar essa pessoa com autismo, porque na maioria das vezes eles não são enxergados, eles passam como invisíveis, principalmente aqueles que não falam. Você sai com eles, a outra pessoa cumprimenta você e não cumprimenta eles. Então isso é muito duro para um pai e para uma mãe. Então se a gente puder fazer um pequeno gesto por uma família, olha, eu sei que você está exacerbada cuidando do seu filho, deixa eu lavar uma louça para você, deixa eu ficar com ele 5 minutos para você descansar. Isso é um bem tremendo, isso é de Deus, então vamos fazer isso. A Ana Denigres está aqui. Minha querida. Claudinha querida, que honra ter você no Luzeiros. A honra é toda minha, agradeço ao Pai esse momento, e vocês não sabem o quanto. E agradeço a Ana também, porque se hoje eu estou aqui, eu sou muito grata aos ensinamentos que ela me deu. Bacana, um abraço, Ana, obrigado, nós também agradecemos muito. Clarissa Coleto, Andréia Pimentel e a Carla Moita, lá do Rio, nossa amiga. O Carla, um abraço. Então, é muito importante também, nesse contexto, nós, que a gente se acha que somos perfeitos, podemos ser perfeitos no corpo, mas a nossa moral, a nossa... triste, né? Às vezes tem o corpo perfeito, mas a alma é torta. Sim. Então a gente se acha melhor do que os outros. Então é muito importante também que haja esse tratamento. Tem que saber, tem o de fora, tem que ter esse tratamento de igual. Ele trata como invisível, como você falou, tá você e seu filho, aí cumprimenta você, mas não fala, não olha. Sim. E isso eles sentem. Eles sentem. Eles estão ali. Como eu vi uma vez um exemplo de um violino, é como se pegasse um violino, sem corda não toca, mas está ali o violino, a alma, o espírito, sente, ele tem Eles sentimentos. têm a limitação do corpo, né? Mas o espírito está ali, e o espírito tem o seu entendimento. Ouvem tudo, percebem tudo. Percebem. Né? Sim, até essa tristeza infinita que alguns pais têm por terem o filho assim, isso também é passado para eles, e isso é ruim para eles, não ajuda em nada. Então a gente até nisso tem que pensar primeiro neles. Eu estou triste sim, mas eu não vou deixar transparecer, eu vou mudar essa situação, eu vou tentar fazer alguma outra coisa para alegrar, porque isso não vai fazer bem para o meu filho. Isso também é realidade. A gente, nesse momento que estamos vivendo de transição planetária, e parece que está aumentando o número. Sim, aumentando vertiginosamente. Há uns 15 anos atrás, era 1 a cada 10 mil nascidos. Hoje, o número oficial pelo CDC, que é um órgão americano regulador, é 1 a cada 68. Mas já está se trabalhando com 1 a cada 50 nos Estados Unidos, na Europa com 1 a cada 36, alguns órgãos já estão trabalhando com um número menor. E a gente tem um estudo de uma cientista britânica que diz que se a gente continuar com essa depredação no nosso planeta, em 2025, que está bem perto, será 1 a cada 2.
Então, se você não tem na sua família, vai ter. Se você não conhece, vai conhecer. E se bobear, você vai ser o cuidador. Então, a gente não pode dizer, eu não quero saber porque isso tem nada a ver comigo. Tem a ver com o mundo. Nós somos parte do mundo. Nós não somos seres isolados. O que toca você tem que tocar a mim. Na própria Gênesis está bem claro, que a felicidade não vai reinar na Terra enquanto a gente não houver o amor, o Evangelho no coração de todo mundo. Sim, é verdade. A gente vê então essa mudança transplanetária é uma das últimas oportunidades que esses espíritos estão vindo. Sim, eu costumo ainda brincar com isso nas palestras que eu faço, porque eu faço algumas palestras espíritas, e eu falo que eu sou daquelas que entrou na fila assim e pediu as oportunidades de uma vez, porque a gente tem pouco tempo, né? Porque o meu filho, ele tem autismo, ele tem epilepsia, ele tem toque, ele tem distúrbio de sono, ele tem asma. Aí eu falei, olha, o pacote do Gabriel veio completo porque é urgente. Precisamos mudar a situação e é agora. E é a realidade, nós temos pouco tempo, a gente não pode ficar se apegando às coisas pequenas. A gente tem que conseguir enxergar esse futuro que você falou aí de uma maneira melhor. E só através do amor, do trabalho que a gente consegue. As doutrinas reencarnacionistas, como a doutrina espírita, dá uma ajuda muito grande nesse entendimento, né? Da vida das coisas, dessa questão. A vida, quando o meu texto que eu li hoje, a partir do momento que você tem um entendimento da vida futura, coisa diferente. Sim. É um entendimento, poxa, tem uma razão dele estar aqui, ou é para o meu crescimento, é para o crescimento dele, é uma oportunidade que eu pedi e poderia ser muito pior. Foi amenizado muita coisa pela bondade do Pai. Quando a gente consegue enxergar que isso aqui é transitório e que Deus ele não pune ninguém, que Ele é só amor, a gente consegue levar as coisas de uma maneira diferente. Eu acho assim muito difícil que uma pessoa receba o consolo pensando que a vida é uma só. E que ela teve uma oportunidade, como eu, de ter um filho típico e o outro é deficiente, porque aí eu acho que é aí que as pessoas começam a questionar Deus, né? E é um caminho ruim. Deus não quer a nossa infelicidade, Ele quer que nós sejamos felizes. Mas as coisas que passamos hoje são reflexos daquilo que já fizemos. Então, todas as contas elas precisam ser prestadas, né? A Miriam Raquel Silva, Miriam, um abraço. Leida Saar, Jussara Espírito Santo, Ana Denigres, que emoção, obrigada, você é guerreira demais, um orgulho para todos nós. Honra conviver com você. Eu que agradeço. E a Márcia Prado, estou assistindo de Nova York. Oi, Márcia, um abraço. Eu lembrei aqui de uma historinha, para ilustrar um pouquinho, para a gente ver como é que não existe a casa, nada. O Chico estava lá sentado, psicografando, aí chegou uma senhora com uma criança no colo e falou, Chico, se você me explicar o porquê dessa razão, eu vou amar o seu Deus, eu vou seguir essa doutrina que você fala, e esse amor que você tem no coração, eu vou ter esse amor também, porque me explica, por que essa criança no meu colo? Chico olhou, criança sem os dois braços. Aí o Chico olhou, viu que ela nem deu tempo do Chico pensar. E Chico, daqui a uma semana, ele tem médico marcado e vão amputar, já está marcado, o médico vai amputar a perna direita dele. Que Deus é esse, Chico? Como você falou de questionar Deus, eu lembrei disso. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que Deus é esse? Olha, minha filha, meu filho, fui levar na escola, foi motivo de zombaria, de gozo. Tirei, nunca mais voltou para a escola. Levei na pracinha, também motivo de riso das outras crianças, porque sem os dois bracinhos, nunca mais voltou numa pracinha. Me explica, Chico, por que isso? Eu vou amar seu Deus. Aí vem Emmanuel e manda mensagem. Fala, Chico, fala para essa senhora, para respeitar o médico sim, daqui a uma semana, amputar essa perna dessa criança. E que essa criança que ele não entende hoje, que ela ama muito, conviveu com ela durante 10 reencarnações. Foi suicida 10 vezes. E ela, quem induzia o suicídio, foi a grande responsável pelo suicídio.
mas graças à bondade, à misericórdia, o amor de Deus e o amor que ela tem por essa criança, eles vão amputar a perna dele porque ele já está pensando em suicidar-se no rio que tem atrás da casa dele. Então, para não perder mais essa oportunidade, Deus vai ajudar essa criança. Ou seja, onde a gente não consegue entender, tem a mão de Deus, né, Cláudia? É difícil, né? Eu, assim, entendo muito a dor dos pais e as limitações que às vezes essa vida nos impõe. Mas essas limitações são para o nosso bem. Quantas vidas se perdem pela falta das limitações, né? Hoje você vê as pessoas exacerbadas no caminho de drogas, de coisas fúteis, ao passo de que eu, por exemplo, jovem ainda, não podia sair porque eu tinha um filho deficiente que tomava muitos meus cuidados. Então, quanto eu fui preservada também das coisas ruins que poderiam acontecer. Então a gente não pode enxergar tudo de um lado só hoje e tudo de um lado ruim. Todas as coisas, elas têm algo de bom para nós. Só tem algo. Mas a gente precisa enxergar. Algumas mães, elas fazem uma alegoria que chamam os filhos de anjos azuis. Os autistas são os anjos azuis. Isso é assim, demais quando você convive com um autista. Elas já nem falam assim, o meu filho Rafael. Elas já falam, meu anjo azul. E é muito difícil que a gente enxergue no anjo esses defeitos que uma pessoa tem e que traz com ela das outras encarnações, né? Então, talvez para elas seja mais difícil ainda esse entendimento de que algo foi feito e que a gente precisa reverter. Mas tudo é reversível. Deus perdoa todos os nossos pecados, né? Mas depende de nós mudar a situação. Depende de nós refazermos o que fizemos de errado. Aproveitar as oportunidades. E essas crianças, esses jovens, esses adultos, são eles que nos levam para o bem. Eles que nos fazem ter essas reflexões. Então, só temos que agradecer a eles por estar do nosso lado. Verdade. O nosso tempo está já... Sim. Você tem aí mais alguns minutos, por gentileza, para algum assunto, algum tema que a gente precisa colocar, algum alerta, alguma coisa? Fique à vontade, Cláudia. Eu gosto de falar sempre para as mães, sejam felizes. Obrigado. Porque ninguém merece viver com alguém chorando ao lado o dia inteiro, alguém que não consegue ver as suas possibilidades, os seus talentos, porque todos têm talentos, e é muito ruim isso. E a infelicidade, ela só nos traz amargura, não traz nada de bom, não nos aproxima de Deus. Então, para que essa vida seja mais leve para elas e para os filhos, buscar essa felicidade, buscar enxergar no seu filho o que ele tem de bom. Às vezes o que você enxerga é, o meu filho tem um sorriso lindo, então se fixa nisso e leva a sua caminhada para frente. O que vem de ruim com isso, levar como um crescimento. Nós estamos aqui para evoluir. E o autismo é, assim, o nosso aliado na evolução. Tem um médico, acho que o nome dele é Dr. Fernando, num congresso médico espírita, ele disse que o remédio para o autismo é o próprio autismo. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. A gente fica procurando cura, às vezes curas milagrosas que não existem. Os pais gastam fortunas, às vezes gastam o que não tem. E a cura é o próprio autismo para todos os males dessa família. Então a gente tem que ver isso. E a outra coisa que eu queria falar é que o nosso mundo, que a gente chama mundo azul, hoje ele está um pouco triste, né, pelo lado
o nosso lado físico, né? Que a gente entende a morte, que é uma passagem e tal, mas a gente ainda fica um pouco triste quando os nossos entes se vão. E hoje se foi um grande guerreiro da causa, o Ronaldo Cruz, um amigo que a gente se chamava de amigo-irmão e um grande batalhador da causa, um espírito de luz, uma pessoa que somou muito para essa causa. E eu gostaria de pedir que cada pessoa que estiver me ouvindo agora faça um pensamento de positivo, de luz para o Ronaldo e para a família, né? A Bruna e o Matheus que ficaram, que precisam de todo o nosso apoio. E fazer a minha homenagem, que essa existência dele foi uma existência muito profícua e que trouxe luz para muita gente. Então, tenho certeza que o plano está amparando ele agora. E nesse dia de hoje, né, com esse programa tão especial, eu não podia deixar de falar no Ronaldo. Ele é lá do Rio Grande do Norte, né? Era do Rio Grande do Norte. Ele é um trabalhador da causa. Sim, pai de autista também. Fez o hino do autismo. Fez o hino do autista. Nós exibimos no começo e vamos exibir no final também, né? Ele tem vários projetos, ele trabalhou muito em leis para os autistas. Bacana. Ele montou um grupo que se chamava Reunida, que era um grupo de pais que abrangia o país inteiro, que infelizmente com a doença dele ficou um projeto parado, mas que eu tenho certeza que muitos pais vão abraçar e vão continuar esse legado dele, inclusive eu. Cláudia, muitas mães abraçam, amam. Antes de falar, eu acho que o melhor remédio, como já falou, é o amor, né? O remédio que eles precisam é o amor. Sim, esse é o amor que Então, as mães que ainda não compreendem, não entendem, existe assim trabalhos de grupo aqui em Volta Redonda, onde procurar, associações, existem todos? Sim, existe em todos os lugares, tem as associações, né? Hoje em dia, aqui em Volta Redonda, eu não sou ligada à Associação de Pais, mas nós temos um grupo no Facebook que se chama Autismo Sul Fluminense, que é um grupo que reúne pessoas de toda essa região, pais, militantes, e a gente sempre procura apoiar uns aos outros. Eu participo de um grupo da Ana Carla Neri, que você citou aí também, que se chama Pílulas do Evangelho, e que a gente faz as orações também pelos autistas, vibramos pelos autistas. Tem um grupo no Facebook que se chama Exauluz, que é Espiritismo, Autismo e Luz, que as pessoas também podem entrar nesses grupos. Então, são diversos. Me procurando, né, Cláudia Moraes, no Facebook, pode me acessar que eu passo todas as dicas. Tem uma rádio também, a rádio web da nossa amiga? Sim, tem a rádio web Ultimates, que é da Liei, da Fátima Dequante, Ultimates Brasil, que as pessoas podem ouvir também as coisas ligadas à causa, ouvir música boa. Tem bastante meios das pessoas se unirem. Legal. A Ana Carla Rocha mandando abraço e está aqui, ó, muito triste pela morte do Ronaldo, você sempre acrescentando conhecimento e nos consolando. Obrigada, Regina Malta. Obrigada. Tá. Tem mais aqui? Ana Carla Neri, a partida do Ronaldo nos fortalecerá mais ainda, pois será ser mais um motivo para lutarmos pelos autistas. Ouvi-la sempre nos acerena. Carla, um abraço, Ana Carla. É isso aí, vamos continuar lutando. Nós vamos passar a nossa agenda do Movimento Espírita, depois a gente pede para Cláudia, por gentileza, fazer... 5 minutos, obrigado. Posso tomar aguinha? A sua. Obrigada. Tá? Vamos à nossa agenda para a gente encerrando, né? Que o tempo é rápido, né? Passa muito rápido. Muito rápido, Cada coisa é boa, muito rápida. Deixa eu ver. Nós temos a semana do EGE, Encontro de Jovens Espíritas de Volta Redonda, de 29 e 30 de setembro. Depois nós vamos ter
na Casa Espírita Irmã Paula, hoje aconteceu, e no próximo domingo, dia 22, aniversário de 20 anos da Casa Espírita Irmã Paula, acontecendo palestra sempre aos domingo de manhã. Noite de Caldos, aqui do Luzeiros do Mestre, aqui dia 21, né, na próximo fim de semana, a partir das 19 horas, ingressos a R$15, direito a 4 caldos aqui no Luzeiros. Noite de Caldos, estaremos presentes se Deus quiser, muito bom. A feijoada do Grupo Fraternidade Espírita Esperança, nossos irmãos lá do Aeroclube, nossa casa também lá do Aeroclube, vai ser dia 22, no próximo domingo, às 12 horas, lá no Aeroclube. Tem no Face aí o endereço, Grupo de Fraternidade Espírita Esperança, ok? Um curso muito interessante na casa, lá no A Caminho da Luz, curso de recepcionista na Casa Espírita. Casa, né, evangélico, chegam, pessoas têm para receber, os espíritas não têm, é necessário ter alguém acolher, né? Então, o curso lá no Caminho da Luz, aberto a todos, tá? Dia 2 de agosto começa o curso. Outra noite de caldos, nossos irmãos lá do Caminho da Luz também, só que vai ser lá no antigo restaurante Santa Felicidade, JB Eventos, vai ser dia 4 de agosto. Chegando também o lançamento do livro do nosso irmão Rony Ricardo, Lenitivador, dia 5 de agosto, a nossa irmã Lúcia aí, né, um trabalho maravilhoso, tá R$35 o convite, com direito ao almoço e ao livro Lenitivador, palestra com Hélio Ribeiro, que vem de Niterói, o livro está maravilhoso, então vai ter música, palestra, lançamento de livro, tudo numa manhã maravilhosa, manhã fraterna, e toda a renda vai ser revertida ao Lar Espírita Irmã Zilá. Muito bacana, a Feira do Livro é o Lar Espírita Irmã Zilá. Muito legal essa atitude do Rony e das pessoas. Mês Espírita de Barra Mansa vai acontecer agora em agosto, dia 5, 12, 19 e 26, né? Desculpa, esse não é de Barra Mansa, não, esse é de Barra do Piraí, Pinheiral e Piraí, essa região aí do 41º seu, Conselho Espírita Unificado. De Barra Mansa também, agora em agosto, em homenagem a Gênesis, vai vir a Sueli da Calda Chuva, que você falou. Maravilhosa. Maravilhosa. Vem várias figuras maravilhosas, né? Marcel Mariano, César Said, João Luiz Nascimento, vai vir também o Carlos Campetti. Está de alto nível, né? Muito bom. E o seminário que a gente está se programando para ir da nossa irmã Sueli Calda Schubert, que tem um livro sobre autismo. Sim. Né? Ela tem um livro sobre autismo. Eu vi a palestra dela falando. Conversa literária todo domingo de manhã, lá na Livraria Espírita Girassol, no Retiro. Todos podem participar, todos sábados às 10 horas da manhã. A União de Ideais é onde a Lúcia, o movimento da Feira Espírita, convida todos para colaborar com R$5 mensais ou 60 por mês para ajudar na construção, no acontecimento da 30ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda. Eu vou estar lá esse ano de novo, palestrando. Esse ano vou falar sobre os filhos especiais. Uau. E a Lia também vai participar, que a Lia é poetisa, vai falar uma poesia lá. Então, vamos prestigiar a Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, que é um evento muito importante. Bacana, bacana. Vocês, claro, tem uma poesia aí na ponta da língua, não tem? Pra gente falar aqui, eu vou te convidar, vou te pegar de surpresa, você fazer uma poesia pra gente aqui, tá? Por favor. Grupo Espírita, Grupo Viver, precisando de voluntários. Lembrando que aqui na casa tá tendo palestras ao sábado, das 15 às 16 horas, com passe, tá ok? Então, vou pedir pra nossa irmã, tem aí tem não uma poesia? Mas a gente volta e você traz uma poesia. Sem problema, a gente volta um outro dia. Falei com a Cláudia, que essa é a primeira. Vou virar outras vezes, se Deus quiser, para a gente falar sobre esse tema que é muito... E eu gostaria, assim, de indicar para os pais, né, ou as pessoas que tiverem interesse no tema, de ler o livro Autismo, uma leitura espiritual, do Hermínio de Miranda, que é um dos melhores livros que eu já li sobre autismo. Me ajudou muito na minha caminhada. O próprio Hermínio foi um padrinho nosso desse grupo Exauluz e ficou muito emocionado com esse grupo e abraçou de uma maneira belíssima, tanto que Nossos Filhos São Espíritos, a partir da 11ª edição,
tem um capítulo só sobre esse trabalho. Então, se as pessoas quiserem ver também, é só procurar os livros do Hermínio de Miranda, tá? Porque é uma luz assim que a gente recebe e que está aí para todo mundo ter acesso, né? Andréia Pimentel, que bom poder assistir. A gente agradece, Andréia, o seu carinho. Eu que agradeço. Né? Então nós vamos pedir para a Cláudia a gentileza de fazer para a gente a prece de encerramento e logo após a prece de Cláudia, nós vamos colocar o hino do autista, que foi criado pelo nosso irmão Ronaldo Cruz, né? Que é lá do Rio Grande do Norte, que desencarnou de ontem para hoje. De ontem para hoje desencarnou. Eu vi nas redes sociais o sentimento das pessoas, me tocou lá em casa também, na hora que eu vi, falei, nossa, aquilo me bateu. Então vamos colocar o hino do autista, foi feito pelo Ronaldo, em homenagem a ele, em homenagem ao movimento, ao trabalho, dessas mães maravilhosas, dessas crianças, desses meninos especiais maravilhosos. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a doutrina espírita porque a minha vida se modificou de uma forma tão intensa a partir dessa doutrina. Agradecer a oportunidade do trabalho, que isso é fundamental, e essa conscientização que a gente consegue levar. Então, muito obrigada a vocês todos por me receber nessa casa de muita luz. Muito obrigada. Vamos à prece? Vamos lá. Querido Mestre, envie seus mentores para que abençoe agora nós que estamos aqui falando sobre o autismo, as pessoas que estão em casa nos assistindo, a infinidade de autistas que temos nesse mundo que precisam de nós e nós que precisamos tanto deles. Mestre, abençoa os nossos familiares, abençoa os nossos vizinhos, abençoa aqueles que sofrem, aqueles que vagam pelos vales do suicídio, aqueles internados em hospitais, todos aqueles que precisam do seu amor, da sua bondade e que precisam se reerguer. Obrigado pelas oportunidades de trabalho. Obrigado por oferecermos o que há de melhor em nós para o nosso próximo. Ainda temos tanta coisa a nos melhorar, mas só o sentimento de servir nos leva mais próximos a Ti, Senhor. E peço a bênção a todas as pessoas desse programa, que eles continuem levando esse amor pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet, a todos os lugares. Desejo muita paz a todos os irmãos que assistiram esse programa, que fizeram uma vibração positiva de amor por nós e que a gente saia daqui levando todos esses fluidos benéficos e entregando aos irmãos que formos encontrando pelo caminho. Graças a Deus. Assim seja. Então nós vamos encerrar então com o hino do autista. Vamos lá. Conscientizar
paz, Ronaldo. Vai em paz. Esteja bem. A gente tem, assim, certeza, né, que a pessoa é amparada, que foi uma pessoa boa, mas a gente é humano, né? A gente sofre.